Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcioni, professor de História e em nome da Secretaria da Educação, sejam todos bem-vindos, mais uma aula de História e hoje o tema, poxa vida, está muito pouco nos livros de História, por isso inclusive trouxemos, especial para todos vocês, História do Japão e História da Índia, olha que bacana. Entrem nessa, embarquem junto e vamos lá. Vamos estudar os objetivos de aula, reconhecer as características de desenvolvimento histórico da Índia enquanto uma civilização fluvial. Lembrado desse termo nas aulas passadas? Civilização fluvial, sempre ligada a um rio. Os egípcios, mesopotâmicos, a China, todas civilizações hidráulicas ou fluviais. Próximo tema, próximo objetivo, identificar a história do Japão. Vocês vão curtir, viu, galera? Galera que curte samurais aí. Em sua especificidade, ou seja, uma característica própria do Japão, e sua relação com o Brasil. Como assim, professor? Através das migrações do século XX. Vamos estudar essa junto. Afinal de contas, vocês sabiam que muitos japoneses vieram ao Brasil? Por que vieram? Quando vieram? Saberia dizer quando e por quê? Quem aqui no Paraná, quem conhece a capital Curitiba, a famosa Praça do Japão, quem não conhece, quem puder, quem tiver acesso, pesquise lá, Praça do Japão, em Curitiba, na capital, próximo do Água Verde, construída em 1958, olha a data, é importante isso, homenagem à imigração japonesa. Na praça, há 30 cerejeiras enviadas pelo Império Japonês. Praça do Japão, Curitiba, aqui inclusive das partes que eles fazem um atendimento, tem um atendimento lá dentro com poemas e tal, assim, uma parte de livros, uma espécie de uma biblioteca, vale a pena, uma parte de chás, inclusive, vale a pena conhecer, quem pode, coloque aí na internet, Praça do Japão. Agora a próxima imagem, é um navio, tem um nome, chamado Kassato Maru. Em 1908 ele desembarca no Porto de Santos, em São Paulo, trazendo 781 primeiros japoneses imigrantes ao Brasil. Era uma espécie de um acordo migratório entre Brasil e Japão, e muitos japoneses vieram em busca de uma melhor vida, vieram em busca de uma solução, em busca de uma sociedade, em busca de um trabalho, uma melhoria de vida. Agora é com vocês. De acordo com o que estudamos nessa aula, qual a relação entre as duas imagens? Por que imigrantes japoneses vieram ao Brasil? Vou deixar uma dica para vocês nessa. Inclusive, olha só, o Kassato Maru, 1908, a construção da Praça do Japão, 1958, 50 anos após. Por que essa demora? Muitos japoneses vieram com a promessa de trabalharem, conseguirem a sua vida e acreditavam que voltariam a viver na sua terra natal, no caso, o Japão. Mas não foi bem por aí. Quando caiu a ficha mesmo, passado 40, 50 anos, eles perceberam que eles tinham que construir a identidade deles também dentro do Brasil, para lembrar suas raízes, lembrar a história, lembrar a memória dos japoneses. Interessante? Com vocês, daqui a pouquinho voltamos para nós corrigirmos essa junto aí.
Voltei. E aí, o que vocês responderam? Qual a relação, segundo o nosso estudo, nossa aula, entre as duas imagens? A Praça do Japão foi construída em homenagem aos imigrantes japoneses a partir de imigrantes japoneses que vieram ao Brasil em 1908. Vocês viram no nosso slide que foi construída a praça a partir de 1958, com o navio Kasatomaru. Vieram em busca de trabalho e vida nova. Bacana vocês terem colocado aquele comentário, professor, porque a demora para a construção da Praça do Japão. Vamos conhecer um pouco a história do Japão. Aqui uma imagem de um samurai com a sua armadura típica dos guerreiros samurais, aliás, muito pesada, com mais de 20 quilos, muito bem armados, com a famosa katana. Alguns vinham com arco e flecha, inclusive, usavam várias armas, adagas pequenas também na cintura. Vamos estudar localização, povoamento, primeiros governos, período shogunato, quem curte aí a história dos samurais, e um pouco da cultura do Japão. Primeira coisa, vamos nos localizarmos então geograficamente. O Japão, na verdade, não é um continente, ele é uma espécie de um arquipélago, com 4 grandes ilhas, 1, 2, 3, 4, e outras milhares de pequenas, menores, que formam o que nós chamamos de Japão. A capital é Tóquio, com 9 milhões de pessoas, isso são os dados de 2015. Começou a ser povoada por nômades em 35 mil anos antes de Cristo, então, da migração, da origem, né, dos Homo sapiens, vamos pegar os primeiros caçadores, saindo depois da África, olha, quase o mesmo período, inclusive, com o povoamento da América, então essas migrações ocorreram nesse período, ainda não caracterizado como período glacial, e eles estão indo então para outras ilhas, inclusive para o Japão. 10 mil anos antes de Cristo, foi encontradas as primeiras ferramentas de pedras polidas, me chama muita atenção, porque é quase que um mesmo período que outras civilizações já estavam desenvolvendo a agricultura. Depois, 10 mil anos, foi encontrado também, no mesmo período, potes de cerâmicas decorados com cordas, chamados jomon, e 4 mil anos, a primeira atividade agrícola dentro das ilhas, dentro do arquipélago. No caso, passam a ser sedentários, inclusive em torno do arroz. É o nosso próximo slide. Surgiram, então, reinados japoneses no século 3 a.C., né, 200 a 300 a.C. Esses reinados surgem através da agricultura do arroz, onde há uma necessidade em fazer uma organização de tarefas de trabalho, divisões, inclusive, de trabalho, tudo em torno da agricultura do arroz, e do arroz começam, essa civilização sedentária, a praticar outras atividades, inclusive a criação de animais. Trouxeram técnicas da Ásia, do continente próximo da China, inclusive a criação do bicho da seda, metais, agricultura do arroz, que acaba sendo o motivo da formação desses pequenos reinos. Em 300 depois de Cristo, passou 600 anos, surgiu o primeiro governo, chamado período do Yamato. Quando o Japão passou a ser povoado, qual a relação entre desenvolvimento agrícola do arroz e a formação dos reinos japoneses? Pense na questão das divisões das tarefas, como que uma agricultura precisa fazer uma organização e assim vai sistematizando a sociedade. Daqui a pouquinho voltamos e corrigimos essa junto com vocês.
Voltei, galera. E aí? O que vocês responderam? Quando o Japão passa a ser povoado? Vocês poderiam colocar então que eles passa a ser povoado com os povos nômades há 35 mil anos antes de Cristo, que a agricultura do arroz no século 3 a.C., trazido junto com outras técnicas, por exemplo, a criação de um bicho da seda, houve o surgimento dos reinos para a organização social. Agora vamos ver, após essa organização social, após esses reinos do século III, como que se organiza até nós chegarmos no período shogunato, que é o foco aí, a cereja do bolo da nossa aula. Governantes se autodenominavam Tenno, que significa Deus Celestial, seria uma espécie de filhos de deuses, uma representação divina. Alguns especialistas tentaram comparar com a ideia do faraó. Eu, particularmente, não gosto de fazer essas comparações, cada civilização sua característica. Prefiro colocar, então, esse governante Tenno como uma espécie de intermediário entre os deuses e os homens. Mas é uma estratégia, um controle social. É uma forma de legitimar o poder desses governantes. O governo de Shotoku entrou na história por ter criado o primeiro código de leis com 17 artigos, né, para funcionários, era uma espécie de um código pequeno para organizar os funcionários reais. Estimulou a vinda de estudiosos, inclusive do budismo, estudiosos, pensadores do budismo, trouxe esse pensamento, essa filosofia da China, do continente, no que seria a China, né, para o Japão, e enviou, inclusive, estudantes para a China. E aqui entra na história, alguns colocam, inclusive, como uma lenda, outros falam que não, que realmente essa carta existiu. O imperador Shotoku, o governante Shotoku, na verdade, não é imperador, né, mandou uma carta para o imperador da China, dizendo do governante, da onde o sol nasce, para o governante, onde o sol se põe. Diz que essa frase, onde começa a carta, ou, no caso, terminaria essa mítica carta, dá origem ao que nós chamamos o Japão como a terra do sol nascente. A bandeira do Japão, inclusive, é a imagem, a representação do sol nascendo, né? Então, por isso que é um sol vermelho, quando o sol nasce. É por essa característica, diz que devido a essa carta famosa do governante Shotoku. Disputa de poderes entre famílias. Aqui entra toda uma questão de disputa de poderes. O Taira Masakado, em 939, se torna, agora sim, o primeiro imperador da China. Ele consegue derrotar as outras dinastias, as outras famílias que estavam disputando poder, e torna-se o primeiro imperador. Mas essa unificação, né, ou uma concentração de poder na mão de um imperador, durou muito pouco. Em 1185, começam as disputas novamente. Né, as outras famílias continuam disputando poder, e a família Minamoto consegue vencer essa famosa guerra chamada Tenro, onde começa então um período chamado Shogunato, que vai, Tenro não, Genpei, Guerra Genpei, onde a família Minamoto consegue vencer, que vai de 1185, daqui a pouquinho vamos falar das mulheres samurais também, até 1868, que é o período Shogunato. É o período que nós entra muito na parte de filmes, aquela representação de guerreiros e samurais, que nós vamos discutir daqui a pouquinho. O período shogunato, o imperador tinha pouco poder, tinha um imperador, mas ele também tinha poderes tão equilibrados quanto dos chamados shoguns, que é os chamados generais. Os shoguns, agora sim, esses tinham forte influência em sua região, então um general mandava na sua região, o outro general mandava na sua região. Esses generais tinham samurais, guerreiros, fiéis a eles, aí a origem do samurai, ou o samurai, inclusive, poderia ser fiel não ao shogun, mas aos proprietários de terra, chamados de daimios, que nós temos aqui no nosso slide, os donos de terras. Então ele poderia fazer vários tipos de trabalho. A sociedade, inclusive, era dividida. Camponeses, artesãos, uma sociedade bem primitiva, bem rural, né? Período bem rural. Alguns especialistas, historiadores, gostam de usar o termo, inclusive, história feudal japonesa. É outro conceito muito delicado para se utilizar, porque nós estamos falando de um conceito lá da Europa, lá do período europeu, um período de feudalismo do século IX até o século XV, como vocês estão estudando em outras séries, e esse conteúdo de feudalismo não se encaixa muito para o Japão, porque nós não temos as mesmas características de vassalagem, de suzerania, e é um termo, então, muito delicado para se utilizarmos no Japão. No entanto, muitos, de uma forma assim, de senso comum, muitas mídias usam o termo período feudal, período medieval do Japão, mas tem que ter muito cuidado com esse termo. O correto é período shogunato.
Esse é o correto, período correto, o termo correto para se utilizarmos. Esses daimyo, donos de terras, contratavam samurais para proteger suas terras, que poderiam pagar ou com terras ou com cereais, ou sacos de cereais, principalmente de arroz, outros tipos de cereais, uma forma de pagamento. Agora entra nossos samurais aqui. 3 imagens, uma fotografia, uma representação de 3 samurais, né, com as suas katanas, inclusive, as suas armaduras, suas espadas. Alguns usavam uma espécie de máscaras para representar temor mesmo ao seu inimigo. Eles eram treinados, se transformou ao longo do tempo uma espécie de estilo de vida, os samurais. Eles tinham que ter muita honra, coragem, ser muito honestos. Olha, seria difícil ser samurai no Brasil hoje. Treinados para desafios. Também eram poetas. Pensa um guerreiro, porque a imagem que nós temos do guerreiro é um ogro, que não sabe mal ler e escrever. Esses samurais eram poetas. Eles eram pintores, escultores. Você imagine, eles inclusive eram treinados com a ideia de honra e glória e nunca poderiam fugir de um desafio. Você imagina um belo dia, passa um samurai por uma vila, ele está, não, eu até aceito esse desafio, mas primeiro vamos recitar um poema juntos e não sei o quê. Imagina a cena, um poeta, samurai, depois indo para a guerra, indo para a batalha, para a luta, quando ele poderia ser, né, passar por uma situação de desafio e nunca deveria, né, negar o desafio que ele recebia de um outro samurai que passava por ele. Tipo, mais ou menos assim, pô, eu fiquei sabendo que você é bom, você veio lá da vila, não sei de onde, vamos disputar, eu quero ver se você é bom mesmo. Para entrar na minha vila vai ter que disputar meu poder. Mais ou menos isso. E os samurais faziam disputas, de lutas, inclusive numa situação que poderia acontecer uma vitória entre os dois, assim, inclusive nem todas terminavam em morte, porque era uma situação de disputa de poder, mas eram também treinados para enfrentar a morte e nunca fugir de um desafio. Haviam mulheres samurais, porque afinal de contas esses samurais casavam, e esses samurais poderiam ser proprietários de terra. Quando eles iam para a guerra, quem cuidavam das terras? As mulheres. Então as mulheres passavam por um treinamento chamado Naginata, ou Naginata, e nós temos uma samurai muito famosa, chamada Tomoe Gozen, que inclusive ela participou daquela guerra que a família Minamoto acabou vencendo a família dela, a guerra Genpei, e diz que inclusive existem muitas lendas em torno da samurai Tomoe Gozen. O estilo de vida, imagine, o período de shogunato vai até 1868, há pouco, 150 anos atrás, praticamente. E as mulheres continuavam sendo samurais, eram com treinamentos, mulheres guerreiras, também preparadas para enfrentar uma luta com honra, com valentia, preparadas inclusive para enfrentar a morte. Depois, segundo estudiosos, depois da Segunda Guerra Mundial, já na era Meiji mesmo, a partir de 1858, quando houve uma proibição dos samurais, foram proibidos, houve toda uma preocupação em colocar a mulher como uma ideia ocidentalizada de sexo frágil, que a mulher deveria cuidar das crianças, deveria ficar apenas em casa, que isso não era uma função de homem, de uma mulher, etc, etc, etc. E vai se desconstruindo aquele papel de mulher que tinha o mesmo poder, a mesma responsabilidade, a mesma liberdade, inclusive a mesma força que os homens na sua função de samurai. Muito interessante essa questão cultural, histórica aqui das mulheres samurais. Fica com vocês aí. Explica o que foi o período shogunato, daqui a pouquinho voltamos e corrigimos essa juntos.
Voltei, galera. E aí? O que vocês responderam nessa? Como que foi o período shogunato na história do Japão? Foi o período onde o imperador não tinha tanto poder, havia o imperador, mas não tinha tanto poder. E, na verdade, os shoguns tinham uma forte influência nas regiões, pequenas vilas, cidades, inclusive na sociedade, presença de valores guerreiros com os samurais, entre inclusive a presença de mulheres samurais também. Agora vamos para o nosso próximo tema. É uma civilização fluvial, a Índia. Ela se desenvolveu próximo do Vale do Indo, né? Próximo do rio Indo, inclusive por isso é uma civilização fluvial. As duas primeiras cidades construídas na Índia foi Mohenjo-daro e Harappa. Inclusive, essa civilização indiana, eles estão no Paquistão. É um ponto até nós se localizarmos. Hoje seria o Paquistão. As cidades não estariam na região da Índia, mas entra como uma civilização do Vale do Indo, por causa do rio Indo. Inclusive, aí a origem da palavra Índia. Está entre 2.500 a 1.500 anos. Cidades, como essa fotografia aqui dessa cidade de Mohenjo-daro, completamente organizada, com sistemas de canais de irrigação. Nossa, uma vez eu vi uma representação num livro de história, a cidade de Mohenjo-daro, ela foi construída praticamente dentro do rio Indo. Então a cidade, eles conseguiram desviar o percurso do rio, de maneira que depois eles se encontravam. Nessa região central, eles construíram a cidade de Mohenjo-daro. Olha que representação bacana. Aqui nós temos então as ruínas da cidade. As principais agriculturas eram algodão, trigo, cevada e damasco. Aí entra um período védico, essa civilização Vale do Rio Indo começa a desaparecer e entra uma civilização naquela região, um povo chamado ariano, que entra em conflitos com os povos nativos que estavam naquele lugar. Desses conflitos entre ariano, esse povo que entrou, junto com os nativos que estavam lá, disputa mesmo território, de poder, acabam nascendo o que eles chamam de castas, que é um principal tema que nós vamos discutir na nossa aula. Eles não tinham uma espécie de classe nem estamento. Eles têm uma coisa peculiar da Índia, chamada de castas. Como se fosse assim, cada função social estava para cada característica de uma pessoa da sociedade. Haviam, então, a religião deles era o hinduísmo, o principal livro da religião hinduísta é o livro Vedas, eram politeístas, inclusive o principal deus é o deus Brahma, e inclusive se utilizam da religião, os arianos, que criam a religião, eles se utilizam da religião para justificar essas castas, essas funções sociais de cada indivíduo, dizendo que cada casta representaria os braços do deus Brahma. Não é? Tem também a deusa Shiva, vocês conhecem as representações por causa de novelas, filmes, enfim. Vocês lembram as imagens daqueles deuses com vários braços. Cada braço representaria, cada parte do corpo do deus Brahma representaria uma casta. Vamos ver a casta. A principal, né, mais importante, de status mais importante, seriam os brahmanes, seriam os sacerdotes, os kshatriyas, guerreiros, vaixás, comerciantes, sudras, servos e prisioneiros de guerra. Você vai pensar assim, ser um sudra estava difícil, né? Estava difícil. Pior que ser um sudra era não fazer parte de nenhuma dessas castas, que são os Dalits. Eles não são considerados castas, uma espécie de um grupo excluído. Olha, você não tem nenhuma função. Você não é sacerdote, nem guerreiro, nem comerciante, nem prisioneiro de guerra você é. Você é um nada. Você é um intocável. Não poderia frequentar os lugares das outras castas. Tinha que viver fora da sociedade, inclusive até os dias de hoje. Por mais que na lei, a partir de 1948, na Constituição indiana, está previsto que o preconceito contra os Dalits é proibido. É um dos direitos humanos lá na Índia. Mas uma coisa está na lei, outra coisa se aplicam culturalmente em todos os lugares. Afinal de contas, nós estamos no Brasil. Todas as situações relacionadas a preconceito, por exemplo, racismo, por mais que é crime, eles são respeitados? Mesma questão está na Índia. É crime você ter preconceito contra os Dalits. Por mais que hoje não pode ter essa divisão de castas, mas acontece. Como vocês vão observar, nessa próxima fotografia dessa família de Dalit. Aqui está, apesar de estar previsto o fim da discriminação contra os pares, ou os Dalits, os intocáveis. Na Constituição de 47 na Índia,
O preconceito e seus efeitos como pobreza, exclusão social contra os Dalits, intocáveis, permanece até os dias atuais. Cheguei até a estudar um pouquinho, encontrei que até um presidente Dalit chegou ao poder. Chegou a ser um governante na Índia. Mesmo assim, existe um forte preconceito contra esses grupos sociais chamados de Dalits. Inclusive, tive a oportunidade de pesquisar na internet rapidinho, encontrei famílias morando em cavernas, fora das cidades na Índia, que eram famílias de Dalits, que eles não podiam nem morar na cidade porque eram alvo de preconceito. É com vocês. O que eram as castas? Por que os Dalits eram chamados de intocáveis? Daqui a pouquinho nós voltamos, vamos corrigir essa junto.
Voltei. E agora? Castas constitui-se uma divisão social, uma espécie de uma classe social, ou estamento, mas no caso deles é casta mesmo, como se fosse uma característica de sobrenome da pessoa, de obrigações com a vinda dos arianos, acabou vindo com a vinda dos arianos a partir de 1500 a.C., surgiu a ideia de castas, até a religião indiana acabou legitimando, os arianos utilizaram da religião védica para criar a ideia. Os Dalits não são considerados castas, por isso são excluídos, impuros, intocáveis. Não pode tocar num Dalit, pense. Quem eram os samurais no Japão? Vamos responder essa junto. Eram sacerdotes, camponeses, guerreiros, escravizados. O que vocês me dizem dessa? Respondeu certo. Letra A. Oh, gostei da carinha. Eram guerreiros, samurais no Japão. Quando surgiu a organização social em castas na Índia? Acabamos de ver no slide passado. Quando o povo ariano chegou na região, com o Gandhi, com a queda da cidade de Tóquio, estamos falando da Índia. Através de prisioneiros de guerra? Respondeu certo, letra A, quando o povo ariano chegou na região, situação de conflito com os nativos. Nessa aula nós estudamos história do Japão, unificação japonesa na organização do governo de Yamato, período shogunato, até 1868, com uma característica muito bacana com a história das mulheres samurais. Na China antiga não, peço desculpas, na Índia antiga, com uma civilização fluvial, a Índia com as organizações de castas, inclusive com os Dalits sendo excluídos, considerados intocáveis, porque eles não estão dentro da organização de castas, muito preconceito, muita exclusão. Novamente, fazendo uma errata, aqui seria Índia Antiga, só para nós ficarmos bem organizados aqui. Puxa vida, agradecer a todos vocês por terem participado mais dessa aula. Espero que tenham gostado, estudado bastante junto comigo. Também me diverti e estudei junto com vocês essa. Como sempre, muito foco, muita força, fé no coração. Até a próxima. Valeu, galera!